Mais uma aula do Eclass, hoje continuando nossos conhecimentos de matemática, um novo conteúdo chamado produtos notáveis. Você vai se lembrar em algum momento de algum produto notável que a gente fez, mas não estava com esse nome. Agora nós vamos nominá-lo exatamente sobre isso, tá? Produtos notáveis. Vamos supor que fosse nos dada a seguinte conta, né? 8 mais 5 elevado ao quadrado. 8 mais 5 elevado ao quadrado é igual a 8 mais 5 vezes 8 mais 5. Então o que eu faço? 8 vezes 8, aplico a propriedade distributiva, 64. 8 vezes 5, 40. Olha aqui, 40. Aí eu vou fazer a outra distributiva. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 5, 25. Como é tudo positivo, então é só somar. 64 mais 40, 104. 40 mais 25, 65. 104 mais 65 igual a 169. Esse é o nosso resultado. O que é um produto notável? Produto notável é quando eu tenho uma seleção de números, uma operação positiva ou negativa, né? De soma ou subtração, elevada ao quadrado. Isso é um produto notável, tá? Eu multiplico ele duas vezes. Óbvio, eu posso fazer de outra forma. Por exemplo, 8 mais 5 ao quadrado, 8 mais 5, 13. 8 mais 5 ao quadrado, 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, igual a 169. Professor, deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor. E aí, qual a forma mais fácil de fazer? Esta forma ou esta forma? Muita gente vai preferir fazer dessa forma. Mas o produto notável é quando eu tenho condições de fazer a multiplicação dos termos sem precisar somar todos os números. Quando eu não posso somar todos os números, eu uso a propriedade dos produtos notáveis. Olha só os exemplos. Vamos lá. Conceituação de produto notável. A mais B ao quadrado. Vamos lá. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Então é distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Segunda distributiva. B vezes A, BA. B vezes B, B ao quadrado. E agora eu faço só a junção dos termos semelhantes. A ao quadrado. Tem algum outro A ao quadrado? Não, não tem, professor. Então ele é um termo único. AB mais BA. AB, BA é a mesma coisa? Sim. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? A ordem das parcelas não altera o produto. A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. Então, 1 mais 1, 2. 2AB. E B ao quadrado? B ao quadrado, eu tenho outro B ao quadrado? Ah, não tenho. Ah, então ele permanece como item único, né? Então, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Essa é uma regra única para todos os produtos notáveis elevados ao quadrado. Ok? E quando eu tenho A menos B ao quadrado? Ah, professor, agora mudou. Não é mais positivo, não é mais soma. É uma subtração. Perceba a diferença. A menos B ao quadrado é igual a A menos B vezes A menos B. São duas vezes, ó. A menos B vezes A menos B. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Ah, sutileza. Positivo com negativo, negativo. A quadrado menos AB. Segunda distributiva. B vezes A, BA. Menos com mais, menos. Ah, mudou aqui, ó. Não é positivo, é negativo. E B vezes B,
B vezes B, B ao quadrado. Menos com menos, mais. Então essa é a diferença, né? Veja que quando eu tenho A negativo, uma operação aqui de subtração elevado ao quadrado, os números internos, eles são negativos. E aí agora eu faço só a soma dos termos semelhantes. A ao quadrado, não tem outro A ao quadrado. AB mais BA é 1 com 1, 2. 2AB. Tá certo? Como é agora soma, não é como é uma soma, não é mais uma multiplicação, então permanece o sinal de menos. Menos AB menos BA menos 2AB. E aqui o mais, né? Mais B ao quadrado. A diferença do negativo e do positivo é que o número interno 2AB, ele fica negativo. Tá bom? Vamos fazer então agora um exercício. Eu tenho, voltando aqui aos conceitos. Voltando aqui aos conceitos. A mais B ao quadrado, aqui é positivo. Então eu tenho o 2AB positivo. A menos B ao quadrado é negativo. Então eu tenho aqui negativo. O resultado é o mesmo, mas o sinal nesse item aqui, ele é negativo. Vamos fazer um exercício para ver se a gente aprendeu. Olha lá. 3A mais 5B ao quadrado. A gente sabe que 3A mais 5B ao quadrado é 3A mais 5B vezes 3A mais 5B. Então vamos fazer a distributiva. 3 vezes 3, 9. Melhor. 3 vezes 5, 15. Olha só. Fazer a outra distributiva. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 5, 25. 3 vezes A vezes A ao quadrado. 3A vezes 5B, A vezes B, AB. 5 vezes 3, 15. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado, ok? B ao quadrado aqui. Então, 9 mais 15AB mais 15BA mais 25B ao quadrado é só somar os termos semelhantes. 9A ao quadrado, não tem outro quadrado aqui, sendo a variável A. 15 mais 15, 30. Por quê, professor? AB e BA é a mesma coisa, ó. A vezes B, B vezes A. Então, 15 mais 15, 30. E o B ao quadrado é 25B ao quadrado. Tem outro termo ao quadrado, B elevado ao quadrado? Não. Então é só o 25. A ao quadrado mais 30B mais 25B ao quadrado. Então esse é o exemplo do positivo. Agora vamos ao negativo. Menos 1 menos 3A ao quadrado. Menos 1 menos 3A ao quadrado é igual menos 1 vezes 3, menos 1 menos 3A vezes 1 menos 3A. Então, é uma vezes o mesmo fator, os mesmos fatores. Uma vez aqui, uma vez aqui. Então, eu vou fazer a distributiva. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. 1 vezes 3, 3A. Olha só. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos 3A. Olha aqui. 3A. Vou fazer a outra distributiva. 3 vezes 1, 3. A vezes 1, A. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, 9. A vezes A ao quadrado. Então, menos com menos, mais. Olha só, professor. Então, deu exatamente aquilo que a gente esperava. 1 ao quadrado é 1, menos 3A. Menos 3A. Menos 3A com menos 3A é menos 6A. Que eu estou aqui, eu estou numa operação de soma, né? Menos 3A mais menos 3A dá menos 6A mais 9A ao quadrado. Veja, eu não tenho outro A ao quadrado, então eu mantenho o termo sozinho. 1 menos 6A mais 9A ao quadrado. Ok? Então, um exemplo de produto notável positivo elevado ao quadrado e um produto notável negativo elevado ao quadrado. Ok? Se você entendeu, veja na aula do Eclair, assista o vídeo
explicativo, tem um vídeo a mais para você se preparar nessas características, nesse conteúdo, ok? Faça os exercícios, se você entendeu, faça os exercícios e também procure executar as suas tarefas e mandar elas no Eclass ou no e-mail, ok? Eu estou esperando por vocês. Um abraço, se prepare para aulas 1, para tirar suas dúvidas. Até mais!